A Bíblia diz que nós devemos agradecer a Deus por tudo. Então hoje eu vou aqui direto na palavra. Hoje eu estou uma bênção. Tocar, cantar e ministrar a palavra. Eu vou ler com os irmãos aqui. Olha, nós lemos de manhã Colossenses capítulo 3. Eu vou ler até o 6. Porque Deus, ele fala de diversas maneiras, amém? Deus, ele fala de diversas maneiras, amém? Amém, Jesus! Deus não fala só de um jeito só, não. Então de manhã foi ministrada de uma forma, de repente, agora Deus quer falar de outra forma conosco, para nós entender, né? Colossenses, capítulo 3. Colossenses fica depois lá de Romanos. Abre lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, os apóstolos. Depois vem Romano, depois de Romano vem Coríntios, depois de Coríntios vem Filipenses, depois vem Colossenses. Amém? Vem Gálatas, Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já está mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pai querido, que está a tua palavra que edifica, que consola e exorta, Pai. Eu te peço que essa palavra venha ser como uma flecha, Pai. Venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito em nossas vidas. Por isso eu te peço em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo através dessa palavra que eu consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, amados irmãos, né, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele era apóstolo das igrejas, ele é o pastor das igrejas. Toda igreja tem um apóstolo, toda, hoje em dia, né? Antigamente era início da igreja primitiva, então necessitava de um homem muito sábio, muito de formação, né? Porque os irmãos tradicionais, e a Bíblia está escrito que a letra mata, então os irmãos tradicionais, né, eu imagino que eles não precisam estudar, você deve ter formação teológica, porque ele fala que a letra mata, para ele não vou estudar, né? Não, nós temos que estudar sim. Deus nos chamou um ministro, Paulo, nos chamou Paulo para ser ministro, porque ele não era uma pessoa de formação acadêmica. Não, podia chamar Pedro de pescador, não podia chamar Pedro para doutrinar, para dar ensinamento? Podia, Pedro andava com Jesus. Só que ele era pescador, ele não tinha formação acadêmica. Tiago, podia chamar Tiago, que era amigo de Jesus. Jesus confiava demais em Tiago, né? Mas Tiago era um pescador, não tinha formação acadêmica. Podia chamar João, o apóstolo do amor, né? O grande ancião, um homem poderoso, usado por Deus, mas ele não tinha formação, ele era pescador. Então quem Deus chamou para ministro? Paulo. Quem era Paulo? Ele era formado, ele era advogado, ele tinha formação acadêmica, ele tinha estudado com Gamaliel, ele tinha estudado a Torá, ele foi formado lá, vamos dizer, a teologia de hoje, fez um curso. Então ele tinha muita formação, tinha muita instrução, tinha muito conhecimento. Tanto é que os teólogos falam que os 3 homens mais importantes da terra que já existiu foi Salomão, nessa ordem: Salomão, Daniel e o apóstolo Paulo. Então Jesus falou que estava chamando ele para ser ministro, para ministrar
para ministrar, para ser ministro de Deus nessa terra. Então, Deus deu essa qualificação para ele escrever carta e ensinar as igrejas, ensinar os novos convertidos, ensinar as pessoas que aceitaram Jesus e doutrinar, disciplinar também, não é só ensinar, disciplinar. Se está errado, então vai ser ficar disciplinado. Errou, está disciplinado. Então Deus, o Espírito Santo colocava essas palavras para ele e ele escrevia. Então ele escreveu não só para a igreja de Colossos naquela época, mas hoje é para todo mundo, a humanidade inteira, o povo inteiro, o servo de Deus. Então ele fala, portanto, se você já ressuscitou, né, como eu estava falando de manhã, se você ressuscitou com Cristo Jesus, agora é hora de buscar as coisas de cima, né? Agora é a hora de buscar as coisas de cima. O que é ressuscitar com Cristo Jesus? Que eu estava explicando. É o que? É você passar pelo batismo nas águas. Quando você batizou na água, o velho homem ficou lá. Quando jogou você na água, ficou o velho homem lá. Ficou seu pecado, seu passado, ficou tudo para trás. Aquela pessoa já não existe mais, né? Aquele velho Jair não existe mais. Não existe mais aquele Jair bagunceiro, gandaieiro, não existe. A minha prima, nos anos 90, eu não sei que época foi, mas foi em 90 e pouco, né? Eu encontrei com ela, não sei se eu tinha recentemente casado ou se eu estava noivo. Ela falou, Jair, você não tem saudade do passado? Eu falei, não, nem um pouco. Estou muito bem no meu presente, estou muito feliz. Não tenho saudade. Porque o velho homem morreu, não existe mais, né? Uma certa vez a minha mãe chegou na minha casa, eu estava lavando louça e estava fazendo comida. Não sei se era janta, eu estava fazendo alguma coisa lá na cozinha. Minha mãe chegou e falou, não acredito, você fazendo isso? Eu falei, mãe, o velho Jair morreu, esse aqui é o novo Jair, que a senhora não conhece. Muito prazer, a senhora está conhecendo agora. Está vendo, irmão? Então, se morreu, aquele velho homem acabou. Aquela velha mulher, aquela natureza velha, ranzinza, briguenta, intriguenta, né? Que gostava de coisas vil, coisas fútil, né? Coisa fútil, sem grande importância para Deus. De repente que gostava de desobedecer, de repente não gostava de respeitar. Eu conheci uma jovem, né? Essa jovem, ela tinha costume de falar assim, aquela velha lá, aquela velha, não sei o que, aquela velha, né? Aí depois de muitos anos encontrei ela e tal, aí falei assim, por que você falava velha? Ela falou, sabe o que ela falou? Porque eu não tinha respeito, hoje eu tenho respeito, eu falo idosa. Tá vendo? Porque ressuscitou de novo, nasceu de novo, com novo pensamento, com novo comportamento, com novo temperamento, com novas emoções e com novas personalidades. Agora é tudo novo na sua vida. Você não pode deixar o velho homem ressuscitar dentro de você, a velha natureza humana, aqueles desejos humanos, aquele desejo maligno. Não pode. Você tem que deixar o Espírito fluir dentro de você, crescer dentro de você. Você não viu o apóstolo que diz aqui, o João Batista lá, o apóstolo João, ele falou que ele cresça em mim, que eu diminua. Quando chegaram para ele e falaram assim, João, Jesus está batizando mais pessoas que você, João. Falou para João Batista, para quê? Para o inimigo, sempre foi o discípulo, mas o inimigo usou o discípulo para falar para eles. Né? Para quê? Para ver se despertava João Batista inveja, né? Raiva, bronca, ciúme, essas coisas que nós humanos temos, ciúme, intriga, inveja, briguinha, essas coisas. Sabe o que o João falou? Quando falou, João deu um murro na boca do diabo, costumo usar essa expressão, dá um murro na boca do diabo. Olha o murro que ele deu na boca do diabo, não canteou, ele não bateu na boca, ele deu no queixo, porque no queixo desmaia a pessoa. Se você bateu no queijo aqui, já era, dorme. Então João deu bem no queixo do discípulo dele. Sabe como? Falou assim, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Você está entendendo? Então a glória e a honra é para ele, não é minha.
Sabe por quê? Porque ele já estava ressuscitado. Então, se nós estamos ressuscitados, nós não podemos ficar pensando nas coisas que está falando. Nós temos que buscar, vamos falar de buscar as coisas celestiais, buscar as coisas que são de cima, porque Deus está ao lado de, Jesus está ao lado de Deus. Jesus está à destra, quer dizer, ao lado, do lado direito. O que Jesus está fazendo lá? O que ele está fazendo? Está intercedendo por mim e por você. Porque durante o dia, milhares de vezes nós irritamos a Deus. Milhares de vezes nós pecamos contra Deus. Milhares de vezes nós afrontamos a Deus. Não só nós, a humanidade. E Deus fica tão irado que quer destruir o mundo. Aí o nosso Jesus vai lá e intercede. Não, Pai, dá mais um pouquinho de tempo, porque ainda tem um povo lá que clama o meu nome. Ainda tem pessoas que eu vou salvar. Esse povo vai trabalhar e vai salvar. Esse povo vai trabalhar e vai libertar. Porque a vontade de Deus é destruir essa humanidade. Mas Ele não faz isso, porque o pecado está demais. Está demais, irmãos. Cheira mal para nós que somos cristãos. Imagina para Deus, né? Nós somos servos de Deus. Fica bonito 2 homens se beijar, 2 mulheres se casarem, né? Não é, irmãos. A gente se sente ofendido. Eu me sinto ofendido. Então, quando alguém fala uma mentira cristã, uma mentira de Deus, me sinto ofendido, agredido. Imagina Deus. Então, Deus, Ele quer ir lá, mas Jesus está lá à direita. Não, Pai. Ou então, quando nós fazemos alguma coisa errada, Deus quer fazer como fazia com o povo no deserto, quer jogar uma dorzinha nele. Jesus, não, Pai, deixa ele. Ele já pediu perdão, ele já se recuou. Eu perdoo ele, Pai, perdoa ele, Pai, deixa ele comigo. Ele, o Senhor não deu para mim ele? Aí os dois ficam conversando, eu imagino, né? O Senhor não deu para mim eles? Eu não fui lá, não ganhei ele, eu não entreguei minha vida por causa deles? Deixa ele comigo, Pai, eu entendo ele, eu perdoo eles. Eu perdoo eles. Está vendo, irmãos? Então Deus está dessa do Pai. No céu lá, nós temos que buscar as coisas de cima. Buscar o quê? Buscar, como eu falei de manhã, buscar os dons celestiais. Você não pode ficar satisfeito em vir na igreja só por vir, só para cantar, só para louvar e para ouvir a palavra. Você tem que vir na igreja para falar em línguas, para profetizar, para receber revelação do céu, para receber dom de sonhos, dom de visão, dom de revelação, dom de interpretação, dom de variedade de língua, diversidade de dons. Diversidade de dons. Deus veio. Você tem que vir com esse objetivo, com essa finalidade de buscar os dons celestiais. Deus tem muita coisa para revelar para você. Deus não revelou nada ainda, nenhuma partícula que ele tem para revelar, mas para isso tem que buscar. A Bíblia diz: quem busca encontra. Quem busca. Então nós temos que buscar. É um tesouro, irmão. Já pensou se você for cheio do poder? Você só colocar a mão assim e a pessoa ser curada? A pessoa você ser cheio do poder, dom. A pessoa chegar em você: Irene, tudo bem, minha amiga? Quanto tempo eu não te vejo? Olha, eu estou com muita dor, eu estou mal, mas posso dar um abraço? Ela pode, ela te abraça e ela é curada. Isso aí é virtude dela. Por quê? Porque está cheio do poder de Deus. Porque está buscando o poder. Nós temos que buscar poder, irmãos, amém? Poder para falar, para dar uma palavra, liberar uma palavra para alguém, poder para cantar, poder para orar. A hora que orar, você pôr a mão mesmo, a enfermidade tem que sair, né? A doença tem que sair, o demônio tem que sair, tem que se prostrar. Você orar e o mar se abrir, as portas se abrirem e Deus resolver a tua situação. É poder. Nós temos que buscar poder, buscar as coisas que são de cima. Está onde? Então onde que tem em cima? Tem poder. Porque está lá no céu, lá ó, no trono de Deus lá. Nós temos que buscar de lá. Nós não vamos buscar na terra. Na terra nós não vamos buscar poder. Só vamos buscar coisa que não presta, né? Só coisa que não serve mais para nós. Só uma coisa que não melhora a nossa relação com Deus. Então, se você já ressuscitou, agora se você não ressuscitou, você precisa. Aqui todo mundo já passou pelo batismo, né? Porque precisa então abrir o coração mais e entender essa palavra. Entender, eu preciso buscar a palavra para falar. Eu preciso buscar poder, eu preciso buscar graça. Eu não tenho graça, eu estou sem graça. Eu não estou sem graça.
Não consigo ver graça em nada. O irmão canta, não sinto graça. A irmã fala, não sinto graça. O irmão ora, não sinto graça. Eu estou tão azeda. Sabe por quê? Porque você não está buscando a graça. Tem que buscar a graça. Buscar as coisas que são do céu, as coisas que vêm de cima, irmãos. Amém? Se você já ressuscitou com Cristo, você não é mais aquela pessoa que estava morta, né? No pecado, no lamaçal do pecado, aquele velho homem que não entendia, não sabia o que era orar, não sabia o que era buscar, não conhecia Jesus, conhecia Jesus só de ouvir falar, porque as pessoas conhecem Jesus de ouvir falar, né? Não conhece Jesus de ter um relacionamento, de ter uma experiência, não sabe o que é dom de língua, não sabe nada disso, não sabe. Então você precisa buscar. Todas as vezes que eu chegava na igreja, todas as vezes, né, tinha um culto chamado culto de quarta-feira, chamado de culto público, e aquele culto, e na vigília também, nas vigílias e também no culto público. Eu chegava na igreja, eu começava a ficar no cantinho, eu gostava do meu cantinho, porque aí é eu e Deus. Colocava meu banquinho lá, perto da guitarra ali, ele ficava sozinho, não gostava que ninguém ouvia a minha oração, porque eu ficava chorando. Senhor, me dá dom de língua, eu quero falar em língua igual o irmão, eu quero falar igual o irmão, que me dá dom de língua. E eu chorava, irmão, eu ficava lá chorando, me compadecendo, porque eu queria falar em línguas. Eu quero, Senhor, eu preciso falar em língua, eu quero ter esse prazer, eu quero ter esse prazer de orar em línguas, eu quero ter esse privilégio, Senhor, me dá um dom de língua, tá vendo? Toda vez que eu chegava na igreja, quando a gente chega no hora, na igreja, dá um joelho e ora, essa era um dos meus pedidos nas minhas orações. Você tem que buscar isso, porque a língua, quem fala, a língua é igual a gasolina, ou diesel, é igual combustível, ou etanol, é igual o álcool. O carro que é movido a álcool, o motor, só vai funcionar se tiver álcool, não é? O carro que é movido a gasolina, só tem, se tiver gasolina ele anda. Se for diesel, se tiver diesel, se não tiver, não anda. É a mesma coisa que o dom de língua, é um combustível para a vida do crente. A Bíblia diz, no livro das cartas aos Coríntios, que o apóstolo Paulo, está vendo? Ensina para nós, é que o dom, quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Está vendo? É um combustível, você está enchendo o seu tanque, enchendo sua fé, enchendo o seu coração, enchendo sua mente. Você está ali, é um combustível que você precisa buscar, você precisa adquirir, porque tem que ter combustível para poder andar, para poder caminhar, para poder ir daqui até o Rio de Janeiro, não precisa, daqui até Marcel, que eu pretendo ir um dia, né? Daqui para Mato Grosso, que eu já fui. Tem que ter combustível, se não tiver, você fica na estrada. Tem muitos crentes desviados aí, tem muitos crentes parados, muitos crentes que já foi batizado, agora esse modernismo de batismo aí, agora você chega em qualquer igreja e está batizando, meu. Você chega lá pela primeira vez, está tendo batismo hoje aqui, viu? Você quer se batizar? Fala pro fulano aí, vai lá atrás, lá e batiza lá. O meu filho foi batizado assim. Eu cheguei numa determinada igreja, eu falei, meu filho quer batizar, eu preciso batizar ele. Aí, então vamos lá, foi lá, tocou lá, depois lá no fundo, lá, fui lá, tirei umas fotinhas dele no celular, batizou ele lá. Mas eu fiquei com muita pena, porque não era aquele tipo de batismo que eu queria para ele. E uma igreja famosa, de peso, hein, irmão? É de apóstolo, é de bispo, que ele se batizou lá. Mas eu fiquei arrasado, eu me arrependi de ter pedido para batizar ele, porque eu não queria aquilo para ele. Batismo, você tem que saber o que é batismo, o significado, a importância, saber por que você está se batizando. Ainda bem, graças a Deus, que a gente ensina aqui. Glória a Deus, porque ninguém vai poder apresentar para Deus e falar que o pastor não ensinou. Eu ensinei. Agora, se você não quiser aprender, o problema é teu. Se você tampou a mente, fechou o coração, endureceu o coração, não é problema meu.
Eu estou fazendo a minha parte, mas se quiser saber mais sobre o batismo, é só me procurar. Eu estou disposto a ensinar, estou disposto a falar, estou disposto a comentar sobre o batismo, a importância, o valor do batizado, o direito do batizado e os deveres do batizado, porque todo mundo tem direito e tem dever diante de Deus, amém? Então, como as igrejas estão por aí, irmãos, batizando, na igreja da minha sogra, por exemplo, todo domingo tem batismo. Minha sogra ia todo domingo lá se batizar, descer nas águas, até que minha esposa falou com ela, a pastora falou: mãe, não é assim não, mãe. Ah, mas toda vez que eu vou lá, eu caio nas águas, quando eu saio leve. Claro, irmã, mãe, você está sendo liberta, mas não é assim, batismo é coisa séria. A Bíblia diz que é um só batismo, é a Bíblia que diz, uma só fé e um só amor. Não pode ficar brincando de se bater, isso é brincar, isso é tomar banho, né? Isso é tomar banho, e a palavra de Deus é coisa séria, e essa igreja é coisa séria, irmão. Não é porque é só pequenininha que aqui vai ser de qualquer jeito, não vai, irmãos. Nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, nós queremos ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero que vocês vão comigo. Então por isso que eu estou ajudando, falando, ministrando, abrindo o coração, pedindo a palavra de Deus. Então tem que buscar as coisas que são de cima. Se você já é batizado, se você já é ressuscitado, é um dever seu. A Bíblia fala que é um dever orar, é o dever do cristão orar. A Bíblia fala orar é necessário, é um dever, irmãos. Dever buscar as coisas celestiais. Você tem esse dever, essa obrigação de estar buscando. Você precisa de poder, amém? Diga assim: fala o seu nome. Preciso do poder de Deus para vencer esse mundo cheio de malignidade. Eu preciso da graça de Deus para saltar muralhas e destruir exército, em nome de Jesus, amém? Você tem que buscar. Não fique acomodado, não fique sossegado, tranquilo, não. Eu estou na igreja, todo domingo eu estou indo lá. Como disse um amigo meu, nossa, eu amo aquele cara. Conheci ele nós conhecemos ele de molequinho, hoje já está com menor, assim, cabelinho branquinho. Mas eu amo aquela pessoa. Minha irmã Claudeia também adora, gosta muito dele, mesmo. Amigo de família, aquele rapaz lá. Amigo de família. Aí eu falei: Beto, porque é meus amigos, eu amo, então eu quero levar para Jesus. Amém. É amigo que eu amo, eu quero levar para Jesus. Agora eu vou ficar aqui na igreja, falando em língua, comendo maná do céu, recebendo poder, graça, unção, vitória, livramento, conquista, entrando e saindo em qualquer lugar, e Deus comigo, o anjo do meu lado aqui, não toca nele. Só eu que vou viver isso? Eu não quero só, eu quero meus amigos também. Você tem que querer os seus amigos. Você tem que querer que Deus salve os seus amigos, que Deus liberte os seus amigos. Olha o que eu fiz, né? A minha irmã falou: o Beto está trabalhando aqui na farmácia, porque faz anos que não havia, ele é gerente aqui. Aí eu falei: na hora do almoço, passei lá e estava lá: vamos almoçar em tal lugar, vamos almoçar aqui e tal, nós fomos lá almoçar lá. Eu almoço ali também, então vamos almoçar. Nós estamos conversando. Eu falei: Beto, você precisa conhecer Jesus, você precisa aceitar Jesus. Eu sou pastor, eu estou com a igreja em tal lugar. Você precisa, meu amigo, você tem que entregar a tua vida para Cristo. Mas Jair, eu já faço a minha caridade. Você faz a sua caridade? Eu vou na igreja lá de São Miguel e dou cesta básica lá, uma vez por mês. Eu falei: mas Deus não quer só isso, Deus quer mais do que isso. Deus quer a sua vida inteira, Deus quer só a sua consciência. Minha mãe está na igreja, mas por que você não segue esse caminho da mamãe? Segue, parece que a Fátima também está, sabe? Segue o caminho delas, vamos com eles. Evangelizei meu amigo, que eu não queria ver, não sei como que está a vida dele, porque ele saiu daquela farmácia, sabe? E tentei entrar em contato mais vezes com ele, mas não tive essa oportunidade. Mas eu fiz a minha parte, amém? Amém. Porque, irmãos, se você está com graça, você tem a unção, irmão, preste atenção. A unção, ela é para ser distribuída, amém? Diga: a unção é para ser distribuída. Eu não serei egoísta.
egoísta. Não quero a unção só para mim. Eu quero distribuir para os meus amigos, para os meus vizinhos e para toda a minha parentela. Amém? Irmãos, a unção, você não pode ficar com unção só para você. É como a gente falava nos anos 80, ou anos 90, é crime da mala. Falava isso, não, Márcio? Crime da mala? Falava, né, Daí? Não, é crime da mala, é crime da mala. É crime da mala, você ficar com unção só para você. Você tem que distribuir, amado. Tem que distribuir essa unção. Por isso que você tem que buscar ela, amém? Não fique acomodado na igreja. Eu estou bem na igreja, estou feliz, estou satisfeito. Eu canto, eu oro, Deus me abençoa aqui, Deus me abençoa. Irmão, vamos atrás das ovelhas perdidas. Vamos atrás das ovelhas perdidas. Tem muitas ovelhas perdidas, irmãos, do nosso lado, nosso vizinho, nosso amigo. Tem muitas pessoas que estão perdidas, né? Lance um convitinho, faz sua parte, mas você tem que buscar unção, você tem que buscar graça de Deus, porque sem a graça você fica sem graça e não vai resolver nada. Sem a graça você fica sem graça e não resolve nada. Tem que buscar unção, tem que buscar as coisas que são de cima. Só vai buscar lá em cima só. Vai ter que subir árvores, vai ter que escalar montanha para chegar lá no topo, vai ter que subir edifícios. Eu e a pastora estávamos assistindo um documentário, né? Um filme, acho que era um filme de 120 andares, né? Lembra aquele filme que pegou fogo lá e tal? 220 andares, um filme. Nós estávamos assistindo, é muito alto. Irmão, para subir até lá não é fácil. É a mesma coisa, irmão, no mundo espiritual, mas não é fácil você buscar, mas tem que vir buscar, amém? E aonde você vai buscar? No bar? Na vizinha? No vizinho? Na discoteca? No pacote? No forró? Onde mais? No funk? Não, é na casa do Senhor, amém? É na casa do Pai. É aqui que nós vamos buscar. E essa igreja é a igreja que ora, irmão. Nós temos oração de sábado, temos oração de domingo. É para você buscar. Buscar, não pode parar de buscar, e essa é a ordem de Deus para aquele que já ressuscitou, aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus, aquele que tem um cântico novo, aquele que tem nova visão, aquele que tem um novo pensamento. Tem que buscar as coisas que são de cima. É um dever do cristão, é um dever daquele que ressuscitou. Tem que buscar. Sabe quando a gente engole fogo? Os irmãos tradicionais falam engolir fogo. Não pode engolir fogo. Uma vez eu engoli fogo, passei mal. Fiquei 15 dias na cama, 15 dias, e não tinha nada para comer em casa. Eu tinha dinheiro. Caiu meu pagamento estava lá no banco. A pastora Valéria não sabia mexer lá na caixa eletrônica na época. A gente estava casado recentemente, né? 2 anos de casado, né? Eu não sabia mexer lá. E aí? E agora? Eu lá, amarrei minha cabeça, com muita dor de cabeça para estourar. E nada. E agora? Não tinha que comer. Aí ela foi lá na igreja, falou com o pastor Vladimir. Aí é só que ela falou que não tinha nada para comer. Porque apareceu o pessoal lá com arroz, né? Com pão, com batata. Me deu 20 reais na época. Falei, irmão, eu não quero. Eu não aguentava nem falar. Eu não quero, irmão, eu tenho dinheiro. Meu pagamento está todo no banco. Ela que não sabe buscar. Eu não quero. Os irmãos foram orar. Sabe por quê? Porque eu engoli fogo. Deus mandou entregar um recado, eu não entreguei o recado. Meus irmãos só falavam recado, mas é mensagem. A irmã Miriam falou, irmão Jair, Deus me mostrou, eu e você entregando um recado para o pastor tal, o pastor Manuel, vocês não conhecem, o pastor Manuel, você de um lado e eu do outro. Mas eu fiquei com medo. O cara era ignorante, entendeu? Grandão, fortão. Fiquei com medo. E falava, sabe aquele cara que fala grosso, vai grosso? Aquilo lá já, ó. Eu pequenininho, magricelinho, eu não quis falar não, Miriam, entendeu? Mas eu pedi perdão para Deus, me arrependi, fiquei 15 dias. Depois de nada,
Depois de uma semana, do nada, depois de 15 dias eu voltei normal, do nada assim. Aí eu entendi que era o engolir fogo. Nós não podemos engolir, irmãos, amém? Não podemos, você vai passar mal. Sabe quando você come demais? Você passa mal, irmãos, você passa mal. Então você tem que distribuir a solução. Tem que distribuir. Você tem que passar, irmãos. É um dever seu, amém? Se você está ressuscitado mesmo, depois ele fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não da terra, porque já está morto a vossa vida, está escondida com Deus. Então você tem que pensar nas coisas que são de cima. Tem um louvor que fala: meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar e pedir para te buscar, não precisa nem falar. Te amo, há uma chama toda diferente que aquece, mexe com o coração da gente. Tá vendo, irmãos? Hã? Sabe? Nosso pensamento tem que estar conectado lá 24 horas do dia. Não estou dizendo que para você ficar 24 horas de joelho dobrado orando. Não estou dizendo para você ficar 24 horas orando lá: Senhor abençoa, Senhor salva, Senhor cura, Senhor libera, Senhor faz uma obra, Senhor não sei o que, Senhor. O Senhor vai salvar. Oh, desculpa, não é com você que estou falando, não. É que estou falando com Deus. Você está trabalhando, vai no mercado comprar. Senhor salva, cura, tal. Quanto que é esse aqui? Tá? Senhor salva, liberta, tal. Oh, você está falando comigo? Não, desculpa. Não, quando eu falo, irmão, meu pensamento, pensar 24 horas do dia, sabe? É coisa de pensamento. Porque quem conhece o teu pensamento, quem é? O diabo não conhece o teu pensamento. Só Deus conhece o teu pensamento. Podemos pensar bobagem. Não pensamos bobagem? Quem não pensa bobagem aqui, levanta o dedo. Todos nós pensamos bobagem. Todos nós pensamos besteira. Todos nós pensamos em vou falar aquilo. Né? Vou falar. Vou falar da minha pessoa, tá? Quando o Otávio aparecer aqui, eu vou falar para ele isso, eu vou falar para aquele aquilo, e vou falar. Aí ele chega lá e eu: oi, tudo bem? Ô meu filho, tudo bem? E a gente acabou o homem, tá vendo, irmãos? A gente pensa bobagem, mas amém? Mas não podemos pecar. Mas o que nós temos que fazer, irmão, é pensar mais em Deus, pensar mais na obra do Senhor, pensar mais na igreja. Eu preciso abençoar a igreja. Pensamento. Eu preciso ajudar o pastor. Eu preciso abençoar aquele lugar através do meu louvor, através da minha adoração. Eu preciso orar mais para Deus enviar almas para lá. Eu preciso evangelizar, falar mais, né, para o meu parente, para o meu amigo. Eu preciso fazer algo, Senhor. Me dê estratégia. Eu não sei como que eu vou fazer. Eu preciso, Senhor. Abre as portas para mim. Sabe, você fica pensando: o culto hoje vai ser maravilhoso, o culto hoje vai ser legal, Deus vai falar comigo, eu preciso ouvir sua voz, Senhor. É você ficar pensando, irmãos. Não precisa abrir a sua boca, mas fica com o pensamento cheio de Deus. Amém? O ditado do mundo diz que mente vazia, oficina do diabo. Entendeu? Mente cheia, é a oficina de Deus, o Espírito Santo. Não é? É a oficina de Deus, então. Então nossa mente tem que estar cheia da palavra de Deus. Nós temos que pensar na obra, pensar no irmão que está do lado. Oh meu Deus, por que a irmã Valdete não apareceu hoje, por exemplo? Por que a irmã Cristiane não veio aparecer hoje? O Senhor tem misericórdia dela. Vamos ficar pensando. Irmãos, nós temos que pensar nas coisas de Deus, as coisas que são de cima, irmãos. Nós não podemos pensar o que ficou lá para trás, o que está lá embaixo. Amém? Não podemos ficar pensando na nossa enfermidade, não. Tem que fazer igual o pastor Jair. Está debaixo do meu pé, enfermidade. Está debaixo do meu pé. Se está debaixo do meu pé, eu vou ficar pensando nela? Não pense nela, não, irmão. Não tem que ficar pensando. Tem que pensar o que está acima de nós.
está lá no trono, o anjo do Senhor. Então, nosso pensamento está cheio de Deus. Nosso pensamento, nós temos que encher o pensamento da palavra de Deus. Nós temos que encher o pensamento do louvor de Deus, da adoração ao Senhor. Nosso pensamento tem que estar cheio disso, cheio de coisas celestiais. Glória a Deus, santo de Deus. Aleluia. Então é uma ordem de Deus nós pensarmos nas coisas que são de cima, porque nós já estamos mortos para o mundo. Não adianta a gente ficar pensando em casa, ficar pensando em carro, ficar pensando numa vida confortável, ficar pensando em viajar. Tem pessoa que fica o ano inteiro pensando em viajar, né? Você vai viajar em fevereiro. Pô, você nem dorme. Fica só pensando, vou viajar. Não, tem que pensar, terça-feira tem culto, então você vai, fica sem dormir, segunda, domingo, o curso terça-feira, culto terça-feira vai ser uma bênção, entendeu? Irmão, nós temos que pensar nas coisas de Deus, as coisas são de cima. Como eu falei, já pensou como que vai ser eu sendo usado na mão de Deus? Como será que eu vou ser profetizando? Como será que eu vou ser revelando? Como vai ser eu, Deus, me usando em suas mãos como um vaso, como um instrumento bem afinado? Comece a pensar quando o anjo aparecer aqui, quando o Senhor falar comigo no profundo, como que vai ser? Quando eu era bem jovenzinho, eu fui convidado para ministrar a palavra no clube de jovem, né? Aí me convidaram, foi no sábado, e era no terceiro sábado. Então me convidaram, e eu fiquei 3 sábados antes, fiquei pensando, nem dormia direito, só pensando, meu Deus, como que vai ser? Eu não sei falar, e agora? E a pessoa gostava de mim, me viu falando, cantando, gostou e me convidou. Nossa, está convidado. Falei, mas eu não sei, nossa, está convidado. Mas eu nunca fiz. Não, você vai. Tá bom. Aí eu concordei em ir, lá na Vila Verde, do outro lado da Imperador. Aí eu fiquei pensando, de tanto pensar, eu sonhei com Abraão. Entendeu? Foi a primeira ministração minha de jovem, falando sobre Abraão. E confesso que foi uma bênção, porque quando terminou o culto, todo mundo falava, Deus usou você para falar comigo. Deus usou você para falar comigo. Que bom que você veio mais vezes aqui. Eu falei, não veio mais não, só saber só. Chega! Mas eu fiquei pensando, irmãos, seu pensamento tem que estar cheio de coisas de Deus. Cheio de coisas de Deus. Que culto maravilhoso, que culto abençoado. Fica pensando assim, que louvor maravilhoso, que palavra gostosa, que Santa Sé abençoada. Então nós temos que pensar nas coisas que são de cima, nas coisas de Deus. Nós não podemos pensar em outras coisas. Vamos esquecer as coisas materiais, porque a Bíblia diz assim, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então não temos que se preocupar com a nossa vida material. Vamos colocar na mão de Deus e deixar Deus guiar, deixar Deus dirigir, deixar Deus no controle de todas as coisas, deixar Ele controlar. Vamos pensar nele. Eu sei que Deus tem uma saída. Esse é pensamento bom. Então eu falei para a pastora estava preocupada com uma situação. Eu falei, fique em paz, né? Se Deus está no negócio, Deus vai enviar. Vai acabar a vida aqui, calma, fique em paz. Não adianta você ficar liderando. Você já ligou 2 vezes, não respondeu? Não se preocupe, não se estresse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Descanse no Senhor. Meu pensamento é, a qualquer momento ela vai, vamos colocar a palavra na linguagem popular, daqui a pouco ela pinta na área. Daqui a pouco. Aí um dia a gente, nós nem esperávamos, estávamos lá almoçando. Aí a gente tem essa mania de falar, irmãos, é só uma mania entre nós lá em casa, é uma brincadeira, né? Aí nós estávamos almoçando, estava eu, a pastora Valéria, o Caio e o Samuel, o cabelo não tinha chegado, eu acho, né? Aí tocou a campainha, esconde nada, não escondeu nada, esconder. Aí a gente fala isso brincando, né? Aí eu me dizendo, o que será? Você está esperando encomenda?
Você comprou alguma coisa no Mercado Livre? Você não sei o quê? Não, você não. Vamos lá, quem era? Era a pessoa que ela estava esperando. Glória a Deus. Está vendo como que Deus é? Relaxa, irmãos. Não fica preocupado com as coisas da terra, não. Se preocupe só com as coisas de Deus. Se você tem uma coisa para se resolver, se você tem uma causa, lembre-se, o seu advogado é Jesus Cristo. Fica pensando, Deus vai advogar minha causa. Deus vai abrir a porta. Igual nós estamos tentando localizar a nossa advogada. A gente não consegue localizar 2 semanas. Nós vamos lá, o escritório está fechado, e manda mensagem e não consegue. Nós não vamos enviar mensagem, vamos esperar no Senhor. Vamos esperar, porque a gente já pagou ela, né? É igual pedreiro, quando paga ele some. Igual mecânico, pagou tudo, cuidado, né? Fique esperto. Então, eu falei, fique em paz, filho. Deus é conosco. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Uma hora ela vai apresentar. Deus vai resolver. Deus está nesse negócio. Quando Deus, agindo Deus, eu falei para ela, quem impedirá? Ninguém. Então, irmão, nós temos que ficar preocupados com essas coisas. Porque Deus está no controle de todas as coisas. É todas. É todas as coisas. Deus está preocupado com a minha dor de cabeça? Lógico que está. Eu estava falando com a pastora, estava ensinando ela sobre ímpio. O ímpio, ele fala assim, olha as frases do ímpio. Deus não está preocupado com a sua dor de cabeça, Deus tem muita coisa para se preocupar. Quando você ouvir uma pessoa falar assim, você fala, essa é ímpia. Essa pessoa é ímpia. Ela não é ateu. Não é ateu. Ela é ímpia. Entendeu? Uma pessoa ímpia, ela não respeita a vontade de Deus, ela não respeita as coisas de Deus. Ela não é ateu, ela não respeita, ela sabe que Deus existe, mas ela não respeita. Então ela usa essa frase assim, Deus tem muita coisa para fazer, não para se preocupar com. Não, a gente sabe que é impiedade isso. Impiedade é aquela pessoa que faz as coisas malignas, as coisas, solta frases má, só pensa em maldade, só pensa em coisas negativas. A pessoa é ímpia, dá risada da destruição do outro, dá risada. Se você caiu, quebrou a perna, ela vai rir, e você ter caído, são pessoas ímpias. Então eles usam essa frase assim, né? Deus está preocupado. Então, Deus está preocupado sim, amém? Com a sua dor de cabeça. Deus está preocupado sim com o seu casamento. Deus está preocupado sim com o seu filho, com sua filha. Deus está preocupado sim com o seu relacionamento. Deus está preocupado sim com o seu trabalho. Porque a verdade, Deus vai se preocupar com o meu trabalho. Onde que vai? Foi Ele que preparou para você esse trabalho. Glória a Deus. Ele que preparou para você o teu salário. Está preocupado com o teu salário. Não precisa você fazer greve. Não precisa você ir lá brigar com o patrão, falar desaforo com o patrão, agredir. Não precisa. Você tem um advogado, amém? Você tem alguém que briga por você. Você tem alguém que peleja por você. Alguém que guerreia por você. Então é só descansar nele, pensar nele, Senhor. Só no pensamento, Senhor, advoga essa minha causa. Senhor, resolve esse meu problema. Não precisa dobrar o joelho e ficar gritando, orando, não. Pode no pensamento falar, Senhor, resolve esse meu problema. Senhor, supra essa minha necessidade. Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, resolve esse negócio para mim. Eu não sei resolver, eu não sei como. Resolve. E Ele vai resolver, porque Ele é Deus do impossível. Amém? E todo o poder pertence a Ele. E nós vamos continuar aqui, irmãos. Aqui fala, mortificai, pois, os vossos membros, versículo 5, que está sobre a terra. Né? Mortificar é matar o nosso membro. Amém? Nossos braços, nossos dedos, nossos olhos, nossa mão, nossos pés. Não devemos colocar pé em qualquer lugar. Nós temos que saber onde nós vamos andar, saber onde a gente vai entrar, saber onde nós vamos colocar nosso pé, saber onde nós vamos colocar nossos olhos. Não é? Saber onde a gente vai olhar, saber o que vai olhar, o que está olhando. Se pecou no olhar, pede perdão para Deus. Não precisa dobrar o seu joelho, chorar e fazer escândalo. Tocar trombeta. Chorou, fez escândalo, veio aqui. Eu já orei de joelho, já pedi perdão para Deus. Eu quero pedir perdão para Deus porque eu paquerei
vamos dizer assim, a mulher do meu vizinho. Eu quero pedir perdão, mas é porque eu paquerei o marido da minha vizinha. Não precisa não, irmão, é só falar assim, me perdoa. Eu olhei, pequei, não me perdoe, em nome de Jesus, não vou olhar mais. Está perdoado, irmãos. Você mortificou o seu membro ali. Não vou mais olhar. Se você voltar a olhar, olhou, é repreendido em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. E tira os olhos. Não pertence a você. Amém? Amém. Olha só para Jesus, autor e consumador da fé. Só para Ele olha. Porque Ele é o seu socorro. Fui falado aqui sábado, Ele é o seu socorro. Ele vai te socorrer. Ele vai te ajudar. Ele vai te abençoar. Ele vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você carece. Ele vai dar. Amém? Amém. Porque Ele tem para dar, Ele tem poder. Então, irmão, nós temos que mortificar. Depois ele classifica algumas coisas aqui. Olha, o apóstolo Paulo, né? Que estão os mesmos que estão sobre a terra. Ele fala prostituição, né? Se prostitui de diversas maneiras. Se prostitui, tá? Uma pessoa, um cristão, ele se prostitui, pode prostituir a palavra de Deus, entendeu? Ele distorceu totalmente a palavra de Deus. Ele está prostituindo, distorceu a palavra de Deus. Então prostituição não é só uma mulher que se veste, que vai viver a vida dessa maneira, ganhando, ou o homem que ganha dinheiro assim. Tem muito boy que fala, né? Que sai ganhando dinheiro, só se prostituindo, vendendo o seu corpo, tanto homem quanto mulher. Mas também se prostitui a palavra de Deus. É profanar o altar de Deus. Profanar, o cara está em pecado e vem no altar cantar. O cara está em pecado, está na igreja e está se relacionando com outra, é casado, está relacionando com alguma irmã, ou vice-versa. Então isso também é prostituição. Então a prostituição são diversas maneiras. Amém? Não é só essa parte que eu citei. E também, irmãos, a impureza, né? A Bíblia fala no livro do Apocalipse: quem é puro purifica-se mais, quem é sujo suja-se mais. Então se a pessoa já tem aquela mente pura, tudo para ela é maldade, tudo para ela é malignidade, tudo para ela não presta, tudo para ela é coisa errada, é coisa ruim. Então somente impura. Então nós temos que tirar isso da nossa mente, limpar isso da nossa mente. Nossa mente não é para isso. Nossa mente é para as coisas santas, para coisas sagradas, né? Para coisas que Deus tem para nós, né? Então a avareza também, até comer, alimentar desordenadamente. Sabe quando você come desordenadamente, né? A pessoa que come desordenadamente é pecado. Não pode comer desordenadamente. Tem pessoa que come e passa mal de tanto comer. Isso é errado, é pecado. Vamos no nosso limite. Eu vou comer até aqui, está muito bom, dá vontade de comer mais, mas não dá. Mas eu vou guardar mais tarde, eu resolvo essa situação. Entendeu? Hoje meu almoço é uma delícia, mas eu falei, pá, aqui eu chego, tá bom, não dá mais, né? Mais tarde a gente vê se dá. Então tudo tem que ser, porque você serve